Oi, gente, então bora lá. Como prometido, eu vou falar sobre esse livro aqui pra vocês. Especificamente, na verdade, o capítulo que ele fala sobre a psicanálise, né? Que é logo o primeiro capítulo, inclusive. Ele dá uma ênfase bem grande à psicanálise, como normalmente acontece, né? Mas aí eu vou aproveitar, enfim, pra falar sobre o pior livro que eu já li da minha vida, do Darren Paul. E olha que ele escreve livros muito bons, né? Eu mesma já indiquei aqui um ou dois, não lembro. Tem post meu aí, pelo menos sobre o Podres de Mimados, que é o meu preferido dele, inclusive. Mas ele tem outros muito bons, como Em Defesa do Preconceito, enfim. É um autor que eu gosto bastante, mas aqui ele errou a mão demais, cara. E como eu disse, né, não é nem porque ele fala da psicanálise. Ele errou demais, inclusive, em outras vertentes da psicologia que ele apresenta um profundo desconhecimento, né? É uma coisa assim alarmante. O que acontece aqui nem parece que é o mesmo autor. Falei isso, acho que para algumas pessoas, né? Acho que eu falei isso para Raquel, né? Nem parece que é o mesmo autor, porque parece que foi assim um post feito no Facebook e colocaram isso como se fosse um livro, né? Basicamente essa é a sensação que eu tenho. Não parece que foi um livro feito por um intelectual que teve o trabalho de ir lá pesquisar e blá blá blá. Mas aí eu vou aproveitar isso para falar de outras questões que também são interessantes em meio a tudo isso, né? Em meio a toda essa problemática, porque as críticas, entre aspas, né, que o Darren Paul faz aqui, na verdade não são críticas novas, né? Não são críticas inéditas nem autorais. Pelo contrário, pela maneira como ele foi descrevendo, maneira como ele foi colocando tudo aqui, é quase certo, ele não cita as fontes dele, que é um outro problema, né? Mas é quase certo que ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V de um livro que saiu há pouco tempo, entre aspas, do Frederick Cruz, né? Que se chama, acho que é Freud, a Grande Ilusão, né? The Great Illusion, acho que é esse o nome. Make an Illusion, ou Make of an Illusion, eu não lembro muito bem, mas é quase que nesses termos, né? Construindo uma ilusão, fazendo uma ilusão, alguma coisa assim. Eu esqueci agora o termo exato, o nome exato do título do livro do Cruz, mas enfim. Que foi inclusive um livro que já foi rebatido aqui por outro professor, tem vídeo no YouTube, eu posso deixar o link para vocês depois. Pelo professor Christian Dunker, lá da USP, né? Enfim, eu não gosto de muita coisa que o Dunker fala, produz, mas ele acertou, assim, de maneira primorosa na crítica que ele faz ao livro do Cruz, né? Ele foi, que nem eu vou fazer aqui com o livro do Darren Paul, ele foi rebatendo ponto a ponto das falácias, né, que o Cruz ia ali realizando no livro dele. Mas, bora lá, para que eu, enfim, não perca muito tempo, mesmo porque eu quero apresentar algumas coisas para vocês daqui a pouco, né? Alguns livros, inclusive, daqui a pouquinho, sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, né? Então, bora lá. Primeira coisa, o nome do livro do Darren Paul é Evasivas, Admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade. Então, ele tenta, né, que a todo instante mostrar que a psicologia, tal como ela é posta hoje, né, sobretudo a psicologia moderna, ela faz com que haja uma subversão da moralidade. E assim, a olho nu, essa crítica que ele faz nem é tão alarmante, nem é esse o problema, porque tem coisas realmente que estão acontecendo na ciência psicológica que são problemáticas, né? Inclusive em relação a determinadas questões que eles transformam como relativas, né? Relativistas, perdão. Há uma subversão de fato de uma moralidade, mas nem é essa questão, mesmo porque a gente poderia criticar aqui ou até discutir o que seria a moralidade, enfim, a gente poderia pensar nessas outras questões, nem é isso que eu quero discutir com vocês especificamente. O que me interessa aqui, basicamente, é os argumentos que ele utiliza para falar sobre essa suposta subversão da psicologia, né? Então, acho que aqui que está o problema. Primeiro, porque ele apresenta um profundo desconhecimento sobre esses argumentos. Isso é uma coisa que fica evidente. Até ele utilizando outras abordagens, outras teorias, como, por exemplo, a comportamental, a TCC, teoria cognitivo-comportamental. Até para alguém que não é assim, especialista na área, como é o meu caso, é nítido que ele não conhece do que ele está falando, né? Se você teve, sei lá, pelo menos 2 semestres de TCC na faculdade, você tem pelo menos uma noção basilar
do que é a TCC. Então aqui, nem isso parece que ele teve, né? Ele parece que ele nem se, sei lá, ele nem se colocou a ler um livro que seja, né? Um livro do Beck, sei lá, qualquer um desses grandes aí nomes da TCC. Então isso já é um problema por si só. Agora, eu obviamente não vou falar sobre as questões que ele levanta sobre as outras teorias, porque eu não sou especialista, não sou conhecedora das outras teorias, mas da psicanálise eu posso me aventar aqui a falar, então eu vou trabalhando ponto a ponto. Eu não vou ficar olhando aqui pro livro, porque senão eu ia me perder, porque eu já fiz todo, né, o mapeamento, eu já coloquei aqui no meu caderno, só para que eu, enfim, não me prolongue muito, porque tem muita coisa de fato para falar, que eu nem sei se vai dar para falar apenas nessa live, ou se eu vou fazer outra live aqui. Então bora lá. A primeira coisa que eu, enfim, vou colocar aqui, antes de pegar os pontos que ele vai colocando como um problema da psicanálise, como verdade da psicanálise, né? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é fazer um apanhado geral, né? Então a primeira coisa, ele diz o seguinte: o Darren Poe, ele entende que a literatura ele fez muito mais pela humanidade do que a psicologia. Concordo com ele, né? E assim, não sou eu que concordo com ele necessariamente, o Freud concordava com ele, né? Então isso também é um outro problema. Alguém que fica criticando muito o Freud porque o Freud construiu uma pseudociência, que é uma seita, como ele chama. Tem um argumento que o próprio Freud já colocava lá como argumento dele, né? Se a gente parar pra pensar, isso é muito evidente, porque a psicanálise, ela só é a psicanálise por conta de toda a construção, inclusive cultural, literária, de artes, e de outros braços, assim, né, que se tinha na cultura e na ciência de modo geral, né? Antropologia, sociologia, filosofia, enfim. A psicanálise, ela é muito robusta nesse sentido, porque o Freud, ele era primeiro um homem, e ele fala isso aqui no livro, né? É indiscutível que o Freud é um homem muito culto, né, muito intelectual, porque, enfim, isso é algo que ninguém pode falar sobre o Freud, né? Isso é até um consenso comum entre os detatores do Freud, né? Não, uma coisa a gente tem que falar: o cara, ele realmente era muito intelectual, ele era muito culto, ele era, enfim, ele sabia muito das coisas, mas, né, sempre vai ter o mais aqui para dar continuidade. Então, isso eles não conseguem realmente atacar, né, nesse sentido, Freud, mesmo porque se reconhece, aliás, se reconhecia inclusive desde a época que Freud era vivo, né, a maneira como ele escreve, a maneira como ele tem uma estilística literária muito específica, né, ele escreve muito bem. Não parece que você está lendo textos técnicos científicos nesse sentido, o que é uma das críticas que fazem, né? Você não é cientista de fato, olha como você escreve como literário, como um grande escritor da literatura mundial. Bom, isso não é demérito algum, você querer fazer com que a sua teoria seja aproximada da sociedade geral, né? Pelo contrário, é isso que mais e mais teóricos deveriam fazer, em vez de ficar assim clausurando em masmorras em que a população comum não tem acesso àquilo que se quer dizer, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ele também critica a psicopatologização da vida, né? A genetificação da vida, ou seja, esse entendimento genético, aquilo que eu chamo de neurocese, né? Que já é uma corrente crítica que se faz em relação a essas ciências do cérebro, como se tudo fosse cérebro, cérebro, cérebro. Então ele vai criticar isso também. Engraçado que ele critica o cientificismo, né? Essa necessidade de cientificizar tudo, mas ele diz que a psicanálise não é ciência suficiente, né? Não tem coerência alguma. Ele vai dizer que o homem não é um animal que resolve os problemas, mas sim um animal que cria os problemas. Concordo absolutamente. Por isso que o Freud vai fazer toda a construção dele da teoria das pulsões, né, também, e a própria teoria do inconsciente. Na página 17 ele diz o seguinte: o primeiro esquema psicológico do século XX a dar ao homem comum a ilusão de maior autoconhecimento, ainda que incompleto, junto com a esperança de uma existência livre de conflito interno e externo, foi a psicanálise. Aí eu vou já pegar esse primeiro ponto para que a gente possa discutir, né? Então ele diz o seguinte, literalmente, tá? Eu coloquei as aspas aqui. O primeiro esquema psicológico do século XX a dar ao homem comum a ilusão de maior autoconhecimento, ainda que incompleto, junto com a esperança de uma existência livre de conflito interno e externo, foi a psicanálise.
eu não poderia, primeiro, né? Eu não poderia nem perguntar de onde foi que ele tirou isso, porque ele não dá referência nenhuma ao longo das 100 páginas do livro dele, né? O livro dele tem, junto com as referências ali, exatamente já com as referências, tá? Ou seja, a última página, 101 páginas, tá? E nessas 101 páginas ele não dá uma referência. Uma. Nada, né? Você fica se perguntando, meu Deus, mas de onde é que ele tirou tudo isso? Parece a Renata Barreto, né? Falando das pessoas que não dão referência alguma. Parece que tirou né? Só pode ser. Porque não dá uma referência. Eu sei de onde ele tirou isso. As principais falácias, porque são muito idênticas, inclusive na própria construção, né, dessas falácias, do que o Kruse já fez ali no livro dele, né? Freud, enfim, criando uma ilusão. Então, certamente ele fez uma leitura do livro do Kruse e aí ele construiu o livro dele, certamente porque é muito idêntico, tá? Primeira coisa. Mas a grande questão aqui é o seguinte: a psicanálise não fala de autoconhecimento. Essa aí é uma das grandes falácias, porque a gente não pode resumir ou reduzir o entendimento psicanalítico, que é um entendimento calcado no inconsciente, a um autoconhecimento, porque a gente estaria dizendo, no final das contas, que tem como você ter acesso de maneira fidedigna a quem você é, ou seja, aos seus materiais inconscientes. E nada mais antipsicanalítico do que isso. Por quê? Porque uma vez inconsciente, pro resto da vida inconsciente. Você tem acesso a manifestações do inconsciente. Significa dizer que você nunca terá um autoconhecimento pleno. Você nunca saberá, de fato, quem você é de maneira plena. Aquilo que lhe forma. Porque isso é inconsciente. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ele dá continuidade, né? Ele diz que a psicanálise dá uma esperança de uma existência livre de conflito interno e externo. Meu Deus do céu! A palavra-chave para você entender psicanálise é conflito. O sujeito pro Freud é um sujeito de conflito, um sujeito conflituoso, conflituante. Da onde é que ele tirou, Senhor, que a psicanálise dá uma esperança pro sujeito que ele viverá sem conflito algum, internamente ou externamente? Da onde é que ele tirou isso? Meu Deus do céu! Aí ele diz o seguinte: o ego, o id e o superego já foram coisas que não podem ser vistas, mas que se acredita fortemente, ainda na página 17. Eu não vou nem levar em consideração que ele falou ego, id e superego, porque isso já está batido, né? E já pegando, inclusive, né, uma das perguntas que fizeram, perguntaram, né? Acho que quando eu abri a caixinha para saber o que vocês queriam saber sobre essa questão, uma das pessoas perguntou, né? O que é o ego, o id e o superego para psicanálise? Eu brinquei, olha, é fácil de saber porque eles não existem. Por que eles não existem? Porque, baseado nos conceitos que o Freud determinou, em alemão, inclusive, né? A tradução jamais poderia ser ego, id e superego no português. Essa tradução é uma tradução americana, ou seja, se traduziu para o inglês, do inglês para o português. E quando se traduziu para o inglês, fez uma biologização da psicanálise. E por isso, determinados conceitos que o Freud colocou de uma maneira no alemão, eles traduziram de uma maneira mais biológica para o inglês. E quando se traduziu pela primeira vez as obras do Freud aqui em português, continuaram tomando essa biologização da psicanálise para a língua portuguesa. Então, intitularam essas instâncias de ego e de superego, que na verdade se chama em português eu, isso e supereu, né? Então, primeira coisa, são instâncias da segunda tópica freudiana. O que é isso? A obra do Freud, né, no momento, inclusive, quando ele estava construindo, ela é dividida em dois grandes momentos, a primeira tópica e a segunda tópica. A primeira tópica apresenta ali a primeira articulação do aparelho psíquico, pré-consciente, consciente e inconsciente. Não existe subconsciente na psicanálise, e subconsciente é criado pelo Pierre Janet, tá? O Freud nunca falou de subconsciente, isso é uma coisa basilar. Mas ele falou de pré-consciente, consciente e inconsciente, que é a primeira articulação do aparelho psíquico, que ele vai deixar registrado ali no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, publicado em 1899, mas com data de 1900 para poder acompanhar o novo século. Primeira coisa, tá? Então essa é a primeira tópica. E também que acompanha, obviamente, a primeira teoria
da dualidade pulsional da psicanálise, que é dividida entre pulsões do eu e pulsões sexuais. Beleza. Isso vai de 1900 até 1920. A partir de 1920, o Freud cria aquilo que ficou conhecido depois como a segunda tópica, ou seja, o segundo momento da teoria em que a gente vai ter uma modificação dessa dualidade pulsional. Não será mais entendida como pulsões do eu e pulsões sexuais, será entendida como pulsões de morte e pulsões de vida. E também um segundo entendimento desse aparelho psíquico, que agora, em vez de ser dividido por pré-consciente, consciente e inconsciente, será dividido por eu, isso e supereu. Ponto, tá? Então essa já responde ali o que me perguntaram sobre isso. Mas eu vou pegar aqui o que ele disse, né, que são coisas que não podem ser vistas, mas que se acredita fortemente. Isso é uma das críticas que fazem bastante sobre a psicanálise em relação à cientificidade da psicanálise, que é um ponto que eu vou trabalhar aqui com vocês. Primeiro porque ele fala, né, o Darren Paul fala sobre isso, o que é muito bizarro, porque ele critica isso ao longo do livro dele inteiro, ou seja, esse cientificismo, né, radical. E segundo, porque é uma das críticas que mais fazem em relação à psicanálise, que ela não é ciência, que ela é uma pseudociência, que ela não tem validade, que você não consegue localizá-la de maneira objetiva, enfim, essas bobagens. Mas o que me chama a atenção aqui é que um autor, sobretudo um autor que é muito tomado, né, no meio conservador, no meio liberal, não liberal, né, como se fosse o entendimento liberal nos Estados Unidos, né, que seria aqui o progressista ou o esquerdista, né, mais liberal no sentido da língua portuguesa, ou seja, de alguém mais vinculado ao entendimento de uma liberdade econômica, menos Estado e etc., que é mais vinculado à direita, né, aqui no Brasil. É muito interessante esse autor, que é muito vinculado a determinadas pautas, inclusive conservadoras, a determinadas pautas religiosas, inclusive. É muito interessante que esse autor faça esse tipo de argumento, de você acreditar em algo que você não pode ver, né, que você não pode tocar, que você não pode mensurar, que você só acredita fortemente. Bom, então você está querendo basicamente aqui fazer um tipo de crítica à religião, né, porque a religião ela é pautada em coisas que você não pode ver, que você não pode tocar, que você não pode mensurar. Ainda que você me diga o seguinte, não, mas olha, tem determinados casos em que houve um milagre, pera lá. Mas a premissa, ela parte do meio entendimento, né? Então sei lá, um peso, duas medidas, né? Então é só algo pra gente parar pra pensar. Segunda coisa, isso que você não consegue ver, que você não consegue tocar, você basicamente vivencia isso a todo instante. Quando é que a gente vê a psicanálise? Quando é que a gente vê tudo isso que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue alocar? A gente vê no nosso dia a dia quando a gente não tem controle sobre determinadas ações que fogem à nossa vida, né? A nossa racionalidade. Então, quando você comete um ato falho, quando você tem um sintoma que não tem uma localização biológica, fisiológica, quando você comete um lapso, quando você sonha, quando você está em processo transferencial na clínica, isso tudo são manifestações do inconsciente, esse objeto que você não consegue ver, tocar, mensurar, né? Então, eu queria falar uma coisa, mas saiu outra, né? Eu não sei porque eu continuo repetindo as mesmas coisas, eu não sei porque eu continuo ligando para aquele que não me quer mais, mas eu não consigo me desvincular. Essas forças que te impulsionam para determinados objetivos, elas são forças do inconsciente. Então, como assim você não consegue ver? Como assim você não consegue mensurar? Mas não tem determinadas áreas cerebrais para isso. Bom, mas a psicanálise não é neurologia. Nem se pretende ser. Mas o Freud ele era neurologista. Sim, depois ele se tornou o primeiro psicanalista, digamos assim. Depois ele criou a psicanálise, justamente porque ele viu que não havia ali um respaldo total da ciência que ele se embasava. Uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula é as pessoas não param para pensar do porquê que o Freud criou a psicanálise. Por que um homem que tinha uma carreira brilhante como médico neurologista, que certamente faria muito dinheiro
teria muito respeito, porque os professores adoravam Freud, porque ele era um grande cientista, ele era um grande médico. Por que esse homem pega tudo isso, que ele poderia ter dinheiro fácil, inclusive sendo muito paupérrimo desde o início, por que ele, entre aspas, coloca tudo isso de escanteio e vai criar algo em que ele vai ser detratado, em que ele vai ser colocado em determinados patamares vergonhosos, em que ele vai ser humilhado, em que as pessoas não vão querer falar com ele? Por quê? Por birra? Só pra mostrar que estava certo? Ou talvez porque ele de fato ele via que algo poderia ser criado dali, porque havia um fundamento para isso. Então isso é algo que ninguém para pensar de fato. Ele abriu mão de muita coisa por acreditar na verdade que ele estava enxergando. Não por uma bobagem birrenta infantil. Então, esse é um ponto. E aí, eu vou continuar aqui na página 17, porque ele fala o seguinte, né, no final da página 17, ele diz o seguinte, olha só, o freudismo nos parece tão absurdo hoje, pra quem? Essa é uma pergunta, né, porque, sei lá, pelo menos há muito mais tempo do que isso, mas do que eu escuto, né, sei lá, 20 anos eu escuto falarem que a psicanálise está morrendo. E cada vez mais ela ganha mais adeptos, ela cresce mais, né? Então, tão absurdo pra quem? Né? Primeira coisa. Tão evidentemente falso. Tá, a psicanálise é tão evidentemente falsa, mas tu não apresentas nenhuma referência, nenhuma corroboração, nenhum dado factual. Porra, se ela é tão fácil de ser desmistificada, meu amigo, tu tá perdendo dinheiro. Me apresente fatos verídicos que possam ser comprovados na prática de que ela é tão evidentemente falsa. Bom, se é tão evidentemente falsa, teu livro, não sei por que deveria ser essa vergonha que foi. Desculpa, foi uma vergonha, isso aqui é uma vergonha. Novamente, não parece que é o mesmo autor de Podres de Mimados, de Em Defesa do Preconceito. Meu Deus do céu, que vergonha. Nem aluno do primeiro semestre faz um trabalho porco que nem esse, sem uma referência. Para lá. Que esquecemos o poder que tinha sobre a concepção de nós mesmos há apenas algumas décadas. W.H. Walden tinha razão em dizer no seu poema que marca a morte de Freud. Quando Freud morreu, o Walden fez um poema para Freud que diz o seguinte, que ele era um total clima de opinião e que, se estivesse, na opinião do poeta, muitas vezes equivocado e às vezes absurdo, estava no caminho certo e ampliou o nosso autoconhecimento, pois o mundo que ele mudou simplesmente ao olhar para trás sem se arrepender. Tudo que ele fez foi se lembrar como os velhos e ser honesto como as crianças. Aí diz o seguinte aqui, eu até anotei, né? Ele diz o seguinte: seria difícil colocar em poucas palavras algo mais irrelevante a respeito de Freud, algo que seja mais oposto à verdade que esses versos, que apreendem e ao mesmo tempo endossam tão precisamente a ilusão de uma era. Inclusive por essa palavra, né, ilusão, como ele cita, eu sei que ele se baseou no livro do Cruz, né? As coisas não foram à toa. E eu coloco bem do lado, né, depois dessa sentença que ele dá em relação ao poema do Walden, né? Eu falei, tá, então refuta. Meu Deus, se algo é tão evidentemente falso, é muito fácil de se refutar. Refute, criatura divina. Por que você não consegue? Não sei, só é uma pergunta, né? Tá, eu vou dar seguimento aqui. Não sei se eu dou seguimento aqui ou eu dou seguimento aqui no meu livro, porque tem algumas coisas que são importantes. Acho que eu vou seguir o livro, porque senão eu posso me perder aqui. Por isso que eu fiz o esquemazinho aqui no meu caderno, né, como sempre. Vou seguir aqui o meu caderno, perdão. Eu digo aqui, né, primeiro, que eu acredito que a fonte dele seja o Cruz, sobretudo pelo termo ilusão. Autoaprimoramento, seita religiosa. Tá, ele diz que a psicanálise ela é um autoaprimoramento de si, né, e uma seita quase que uma seita religiosa, né.
Ele vai falar isso bastante, e outros detratores do Freud também falam, né, que o Freud ele não tolerava dissidentes, o Freud não tolerava que as pessoas discordassem dele. Isso é muito interessante, né, porque é um desconhecimento historiográfico profundo. Então, primeira coisa, o Freud ele era alguém beligerante, né, gostava de uma guerra. Sim, é verdade. O Freud ele era uma pessoa difícil de lidar, também é verdade. O Freud ele era muito turrão às vezes, né, muito cabeça dura, muito complicado de fato de, enfim, de estabelecer determinadas relações interpessoais. Sim, tudo isso é verdade. Ninguém vai negar os fatos, né? E são fatos aí sim historicamente comprovados, né, do funcionamento do Freud. Só que o mesmo Freud, ele era o cara que fazia determinadas interlocuções com pessoas que eram completamente, enfim, de maneira geral, antagônicas ao pensamento totalizante dele, como, por exemplo, o pastor Pfister, né? Ele tem uma longa digressão ali em cartas e discussões teóricas com Pfister, com Oscar Pfister, que depois, inclusive, né, ficou retratado em determinados textos dele como o futuro de uma ilusão, que depois o Pfister faz um texto em relação a isso, que é a ilusão de um futuro. Enfim, tem ali vários momentos em que o Freud ele se coloca ali, né, a pensar esse contrário, essa diferença em relação à psicanálise, porque fica parecendo que ele só era um maluco que não aceitava nenhuma discordância nem nada. E isso não é verdade. O que acontece e que é verdade de fato? O Freud ele estava criando a psicanálise. A psicanálise ela não nasceu pronta. Eu sei que às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem isso, mas isso é muito importante, tá? A psicanálise ela é uma construção na teoria freudiana. Ela não nasceu pronta. É por isso que ela é um eterno ir e vir, né, ao longo da medida em que ele vai publicando os livros dele, as teorias dele, os textos dele. Por quê? Porque muito daquilo que ele vai construindo, ele foi vendo na prática clínica, inclusive. Isso é algo que também poucas pessoas falam, né, a respeito da psicanálise. O Freud ele foi construindo de maneira paulatina a teoria dele com aquilo que ele ia constatando na clínica com os pacientes. Vou dar um exemplo para vocês. A questão da associação livre, né? Ele interrompia muito determinada paciente, a paciente já estava se irritando com ele, pediu para ele ficar calado, que ela queria falar, né? Ele viu que ali tinha uma coisa importante de fato para ele se atentar. A questão do divã, né? Como é que surgiu o divã? O divã é só um móvel? Não, o divã é uma técnica na psicanálise, justamente porque uma paciente disse que não conseguia falar determinadas coisas para ele porque ele ficava olhando, né, que nem um maluco para ela. E ele falou, tá bom, então, se você sentar aqui, né, deitar aqui atrás de mim, você consegue falar? Ele viu a eficácia do divã, a questão da transferência, né, como é que ele viu isso em relação ao caso Dora, né, um caso paradigmático na psicanálise, em que ele percebeu que ele se equivocou em muitas coisas nas intervenções clínicas que ele fazia em relação a Dora. E como esse caso, e que depois eu vou falar já, né, sobre os casos sem sucesso do Freud, da psicanálise, e como esse caso, como todos os outros, foi muito importante para ele construir, por exemplo, um conceito, uma técnica específica e crucial do tratamento analítico como a transferência, né? Então, eu até disse isso, né? Porque uma das pessoas que mandou mensagem disse o seguinte, dizem que o Freud nunca teve um caso de sucesso, né? E que por isso só a gente já poderia ter a validação de como a psicanálise não presta. E eu até brinquei, né? Brinquei falando a verdade. Falei, o que essas pessoas fariam se elas descobrissem que tudo o que elas fazem hoje, né, na clínica, seja de qualquer teoria, de qualquer embasamento teórico for, que isso só foi possível por conta desses erros do Freud com esses casos clínicos dele? O que elas fariam, né? Certamente rasgariam o bumbum delas. Por quê? Porque a instituição do setting analítico, do setting psicoterápico, tal como ele é colocado ainda hoje, só foi possível por conta do Freud. Lembrem que o Wundt, né, que estava preocupado ali com os experimentos, e que é considerado o pai da psicologia científica, justamente por conta dos experimentos nos laboratórios de psicofisiologia que ele fazia, para ver a questão do sentimento, das emoções, né, das atividades, enfim, neurais, etc. Ele estava preocupado em fazer experimento em laboratório,
Quem estava preocupado em escutar a paciente e fazer uma criação clínica, psicoterápica, analítica, era o Freud. Então a base clínica de funcionamento, quem deu foi a psicanálise, foi o Freud. Então você só sabe que isso hoje é validado, é importante, você aí que fica se desfazendo da psicanálise, porque o Freud foi lá e testou e utilizou. Porque isso não existia sem ele. Então você aí que, enfim, é tão puritano, né? Tão entendedor, né? Que criou a melhor teoria, a melhor terapêutica em detrimento da psicanálise, você só existe por causa da psicanálise. Que loucura, né? Todos esses revisionistas, esses caras que querem criar novas terapêuticas e que não tem problema nenhum, vá lá, faça o seu, entendeu? Só não venha falar merda, porque tu nem existiria se não fosse pelo cara. Ah não, eu trabalho com, sei lá, com a logoterapia, eu trabalho com a terapêutica do Wallers, eu trabalho, sei lá, tu nem existiria se não fosse pelo Freud. Então cala a boca, sabe? Para de falar besteira, meu Deus do céu. Enfim, ele vai falar aqui que a psicanálise, ela não é ciência, né? Eu vou falar disso especificamente depois, porque, enfim, eu vou me delongar um pouco mais nesse ponto. Ele diz que... Isso aqui é maravilhoso. Ele diz que... Como é que leva a sério um negócio desse, bicho? Ai, senhor. Ele diz que é historicamente comprovado que o Freud tinha o hábito de mentir. Fonte do cu. Desculpa, mas isso é... Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Eu vou deixar o link depois do... Porque o Christian Dunker, ele fez um bom trabalho, né? Refutando o Frederick Cruz. A gente tem que tirar o chapéu quando merece ser tirado, de fato. Eu vou deixar o link depois, porque nesse mesmo vídeo ele vai fazendo assim... Nos primeiros 20 minutos do vídeo dele, é um vídeo longo de 40 e pouco, acho que 1 hora, sei lá. Minutos... nos primeiros 20 minutos ele só faz um entendimento biográfico do Freud, ou seja, ele vai apresentando de maneira cronológica, inclusive, ou por temáticas, as principais e mais importantes biografias do Freud, né? Então ele vai trazendo todo mundo, de fato, inclusive pessoas que são menos conhecidas como biógrafos do Freud, né? Ele vai falar do Olá Anderson, que tem um trabalho bem interessante. Ele vai falar dos óbvios, né? Ele vai falar do Peter Gay, Ernest Jones, Rudine Scoe, vai falar do Mezan, inclusive, aqui no Brasil. Enfim, ele vai falando ali de vários biógrafos do Freud. E é um trabalho bem interessante. Eu vou deixar para vocês aqui o link, porque, enfim, é bem bacana. Mas o que eu queria falar sobre isso, inclusive, é que você tem todo um trabalho, você tem todo um cuidado, né, historiográfico, biográfico, para você abordar a vida do Freud, né? Então, só é biógrafo do Freud quem fala bem dele. Não é verdade. Mesmo porque, a depender do que seja falado, inclusive, você pode julgar como algo benéfico ou maléfico, né? A questão é que você não pode se basear em coisas que são inexistentes, em fofoca de tia da cozinha. Que loucura! O Darren Poe, ele foi aos materiais, né, aos documentos da Biblioteca de Washington, que estão disponíveis, inclusive hoje em dia pela internet, no site. Ele foi aos registros, inclusive, de atendimento do Freud, os cadernos que tem lá na biblioteca, ou seja, quando o Freud atendia os pacientes, os horários, os dias, né? Ele foi às cartas, que a gente sabe hoje, inclusive, para quem é estudioso da psicanálise, que um trabalho sério não pode mais ser publicado sem fazer a mínima alusão a determinadas cartas do Freud, porque é um material teórico, historiográfico, biográfico importante na psicanálise. Você tem muita coisa descoberta ali nas cartas, inclusive. Ele foi a isso? Não, ele foi pra porra do livro do Cruz. Que o próprio Cruz não foi fazer esse trabalho. Aí como é que se leva um negócio desse a sério? Assim, é ridículo eu ter que falar isso. É ridículo.
Porque assim, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou uma professora universitária de Belém do Pará. É ridículo um autor do tamanho do Darren Poe se prestar um papel ridículo desse. É um absurdo um negócio desse. Ele tem visibilidade, eu não tenho. Porra, eu tenho um Instagram com 800 pessoas. O Darren Poe é best-seller. Então não pode fazer um negócio desse, um trabalho imundo, porco desse. Não pode. Que loucura. Que loucura, velho. Hábito de mentir da onde? Tu é louco. Como diria aqui em Belém, né? Tu é leso. Fabricava provas. Plagiador. Aí a fonte que ele utiliza era o Fliess. O Fliess, o amigo até determinado ponto do Freud, né? O correspondente do Freud. Aquele que ficou conhecido como sendo uma espécie de analista, o primeiro analista do Freud, porque o Freud se correspondia fazendo uma espécie de autoanálise ali com o Fliess. O Fliess, que depois, enfim, rompeu com o Freud. Mas leiam, inclusive, para quem quer se aprofundar, as correspondências completas do Freud com o Fliess, elas são bem interessantes. Tem muita coisa primorosa ali, muita coisa que a gente usa até hoje, que o Freud já falava ali pro Fliess. Mas o Fliess, ele acreditava de fato que o Freud, ele havia plagiado determinada parte da teoria dele, que nada mais é distante da própria realidade. Quando você vai fazer as comparações, inclusive, entre as teorias daquilo que o Fliess pensava, aquilo que o Freud foi produzir, você vê uma discrepância absurda. Então, plagiador do quê? Bicho, não é possível não, olha. Acreditava em absurdos evidentes, novamente, se é tão evidente, fale. Que evidência é essa que tu não consegues nem falar? Mitólogo. Engrandecia e era um grande manipulador, né? Manipulador dos pacientes, manipulador das relações, amizade, familiares. Ávido e inescrupuloso em relação ao dinheiro. Ele cita aqui que o Freud cobrava muito dinheiro dos pacientes, né? Isso é uma outra acusação que o próprio Kruse faz, né? Entre aspas, na biografia dele do Freud, em que ele diz lá que o Freud cobrava, enfim, muito dinheiro. E aí depois, enfim, eu vou trabalhar o livro aqui da Roudinesco, Freud, mas por que tanto ódio? Em que a Roudinesco, inclusive, vai citar que isso já foi também falado num outro livro que eu trouxe aqui para vocês verem também, que se chama O Livro Negro da Psicanálise, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, mas que isso já foi refutado, inclusive por um livro de uma das pacientes do Freud, que se chama Hilda Dolittle. Ela escreveu esse livro aqui, que se chama Pour l'amour de Freud, né? Que é Por Amor a Freud. Acho que tem em português, mas é muito raro você conseguir, porque não tem mais edição dele nova aqui no Brasil. Eu comprei lá na França, né? Por isso que a minha edição ela é francesa. A Hilda foi paciente do Freud, depois ela escreveu esse livro, e ela cita aqui, tá aqui no livro dela, inclusive prefaciado pela Roudinesco, por isso que a Roudinesco vai falar no livro dela, né, sobre essa informação. Ela cita aqui que o Freud, ele cobrava o equivalente a 100 shillings, esqueci a palavra aqui, acho que é 100 shillings vienenses, acho que é isso. 100 shillings vienenses, austríacos, 100 shillings austríacos, que se nós fôssemos converter hoje para a moeda de hoje, inclusive em reais, eu fiz a conversão aqui, né, na internet, daria 39,90 centavos, ou seja, R$39,90, nem R$40. A sessão do Freud, depois que ele instituiu, né, um teto ali, custava R$39,90. Aí eu pergunto, inclusive, hoje para as pessoas que atendem no consultório, quem é que cobra isso? Sim, enfim. Se quem cobra o equivalente hoje a R$39,90 é um inescrupuloso em relação ao dinheiro, ávido em relação ao dinheiro, e vocês? Quanto que vocês estão cobrando hoje? Pra saber se eu coloco vocês aqui no rol de inescrupulosos e ávidos por dinheiro.
Ah, mas o Freud ele recebia também em dólar. É verdade, o Freud, antes dele estipular esse teto, né, ele recebia em dólar e em outras moedas, porque ele tinha pacientes de toda parte do mundo. Então ele aceitava que os pacientes pagassem na moeda deles. Depois, quando ele viu que isso dava um problema muito grande, né, porque ele não tinha esse controle de fato, enfim, em relação a esses valores, ele falou, não, agora vocês só vão me pagar na minha própria moeda e a minha sessão custa 100 shillings austríacos. Ponto. Né? Então, que ávido e inescrupuloso é esse, né? Ai, Senhor. Fundador de uma seita doutrinária. A psicanálise ela é doutrinária, ela é dogmática. Não sei se essa palavra ela é a exata para definir a psicanálise, tá? Eu não sei, porque eu acho que a psicanálise ela tem ali os entendimentos deterministas dela. Isso é verdade, o próprio inconsciente é determinista. Determinista porque todo mundo tem inconsciente. Ainda que você não analise, ainda que você não entre em contato com ele numa análise, mas você não se furta de ter, né? Então, nesse sentido, é determinista. É determinista porque todos nós passamos pelo Édipo, né? Todos nós somos seres do Édipo, é um determinismo também, né? Quem nós somos é balizado por aquilo que nós vivenciamos no Édipo. Por isso que o Édipo ele é universal, né? Mas determinista porque todo mundo vai ter o mesmo desfecho? Não, tá? Nada mais inverídico do que isso. Pelo contrário, né? A psicanálise apregoa literalmente o oposto disso. Né? Literalmente o oposto. Ele diz que cara, tem algumas coisas aqui que não dá pra levar a sério, que tá escrito num livro, bicho do céu. Ele diz que o Freud era fofoqueiro. Fofoqueiro, mano. Fofoqueiro. Ele vai falar que a premissa freudiana, que havia uma premissa freudiana de, abre aspas, a manutenção da civilização dependia da repressão e da frustração deliberada do desejo. E ele diz que essa premissa, ele não diz que ela é inverídica, mas que ela é rasa e que qualquer um poderia ter feito. Bom, mas não fizeram, então, né, aquela coisa, isso aí é muito fácil, mas foi você que fez, não foi o outro, então cala a boca. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Isso aí é muito pequeno. Tá, mas tu estás utilizando disso, que é muito pequeno, não foste tu que tiveste a ideia, não foste tu que colocaste isso em evidência no papel, então cala a boca. Não tem mais nada pra falar, né? Agora, rasa, não sei. Né? Por que eu não sei? Porque ele... Olha qual é a premissa, né? Que a manutenção da civilização dependia da repressão e da frustração deliberada dos desejos. Eu não acho que isso é raso, mesmo porque isso é um entendimento muito peculiar, inclusive, de você conseguir conceber que muitas outras criações civilizatórias dependem, inclusive, dessa manutenção da civilização. Ou seja, é isso que o Freud acreditava, né? Que determinadas instituições são criadas para que elas possam dar conta daquilo que a gente não daria por conta própria. E, necessariamente, nós acabaríamos nos matando caso simplesmente vivenciássemos nossos desejos de maneira muito fidedigna, né? Muito original. Então, eu não acho que isso é raso, pelo contrário, isso é muito profundo, porque você vai fazer uma análise, inclusive, da cultura, da civilização de modo geral, né? Então, isso é um ponto. Na página 18, né, o autor critica o cientificismo, mas critica a psicanálise por supostamente não ser científica. Deixa eu pegar isso para ler para vocês, porque talvez seja interessante, porque é aquilo que eu estava falando desde o início. Aqui. As reivindicações de Freud de que foi um cientista não resistem ao escrutínio. E seus escritos, isso já foi comprovado, né? Isso já foi comprovado, inclusive, em inúmeros trabalhos científicos de entendimento do que seria uma ciência. Assim, isso é uma discussão muito profunda dentro da psicanálise sobre a cientificidade da psicanálise. Isso aqui é tão... Isso sim, né? É tão raso que não resiste a uma pesquisa no Google. Se você fizer uma pesquisa no Google e ver assim, determinados artigos, nem precisa ser livro de fato, você vê que isso já foi completamente refutado e que a psicanálise sim, ela é uma ciência. Mas bora lá.
de que não resiste ao escrutínio, e seus escritos são tão pouco convincentes que sua aceitação chega a ser um enigma histórico. Ele diz o seguinte: os escritos do Freud, eles são idiotas, eles são pouco convincentes. Então, como é que a psicanálise ela pode ser aceita historicamente, né, e sobreviver a todos esses anos, a todos esses séculos? Como é que isso é possível? Bom, aí você tem que me responder, né? Porque assim, se é uma coisa tão banal, tão ínfima, tão pequena, como é que sobrevive assim há tanto tempo? Como é que cada vez fica mais forte, cada vez cria mais adeptos? Como? Uma coisa tão pequena, no final das contas. Ele diz que casos clínicos são sem conclusões, ilógicos, argumentos estão repletos de autoritarismo. E aí eu até digo, né, coloco entre parênteses, né, autoritarismo como do próprio autor aqui do livro, como do próprio Diane Paul. Aqui ele fez uma projeção, né, fazer uma psicanálise selvagem aqui, que ele realmente ele ia, enfim, ficar todo fervoroso. Nossa, tá vendo só, tá fazendo uma psicanálise selvagem. É brincadeira, tá, Diane Paul? É brincadeira, a gente brinca também, né, mas não sei, né, talvez seja aqui realmente uma projeção. Falar de autoritarismo, logo tu que não citou uma fonte e fica colocando um monte de verdade aqui universal sobre a psicanálise sem citar uma fonte. É tu que vem me falar de autoritarismo? Não sei, né? E aí ele diz que os casos clínicos são sem conclusões. Vou falar especificamente agora sobre os casos clínicos do Freud, porque, enfim, isso é importante. Que é algo que todo mundo fala, né? Claro que sem conhecimento. Primeira coisa, né? Eu sugiro que vocês leiam. Inclusive, agora saiu pela Autêntica, né, a compilação dos principais casos clínicos do Freud, os casos paradigmáticos da psicanálise freudiana, né? Certamente não foram os únicos que o Freud atendeu, mas são os principais, são os mais estudados, são os mais voltados, são os mais utilizados, enfim. Dora Hans, Homem dos Lobos, Homem dos Ratos, e a análise que ele vai fazer, que ele fez, né, do Xereba, né, do Daniel Paul Xereba, a partir do livro Memórias de um Doente dos Nervos. Ele não atende o Daniel Paul Xereba, mas ele faz uma análise a partir das memórias que o Daniel deixou, né. Esses são os casos paradigmáticos da psicanálise, né. Esses casos, quando você vai analisá-los, né, de maneira nua e crua, você de fato você não vê ali neles um caso de sucesso, né? O Lacan diz uma coisa que eu adoro, né? Ele diz que todo caso de psicanálise é um caso sem sucesso, porque no final das contas, enfim, é uma brincadeira que ele vai fazer, é claro, né? Mas no final das contas, se você recebeu alta, enfim, ou se você se deu alta, ou se você saiu de análise, você não, enfim, não teve um sucesso de fato. É só uma brincadeira, tá? Mas ele vai utilizar, o Diane Paul, ele utiliza isso para mostrar a ineficácia da psicanálise, né? Olha só, não deu certo nem com esses casos, que dirá, né, como é que ela pode ser implementada hoje, etc. E ele desconsidera, inclusive, um artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, pera lá, que eu anotei. Eita. Peraí que eu vou achar, gente. Se acalmem aí. Não anotei o nome, mas enfim, depois tá lá no livro. Não tá lá. Depois eu posso colocar aqui, inclusive na descrição do vídeo, tá? Eu coloco aqui na descrição do vídeo esse artigo, porque foi um artigo feito por dois teóricos renomados, inclusive, cientistas renomados americanos, que eles mostraram que eles utilizaram várias terapêuticas, né, inclusive a TCC, tá? E eles fizeram tipo uma pesquisa de grupo controle, né? Eles viram ali as eficácias de determinadas terapêuticas a longo prazo, né? Salvo engano, foi essa a pesquisa. E aí eles viram que de todas as terapêuticas utilizadas, a que mais dava resultados a longo prazo era a terapêutica psicanalítica. Então,
né, como isso é possível, enfim, tendo em vista que a psicanálise ela é uma falácia completa, que não tem nenhum respaldo clínico ali para ser utilizado, né? Não sei como é que isso é possível, inclusive sendo visto hoje em dia, né? Sendo pesquisado hoje em dia. Ele diz que o Freud era conservador. É verdade, né? O Freud, isso é algo, inclusive, que muitas pessoas não citam, né? Mas o Freud, ele, sobretudo para os moldes atuais, ele poderia ser considerado como um conservador. Tinha muitas reticências sobre vários assuntos, inclusive de maneira pessoal, não de maneira científica, não de maneira teórica. As pessoas ficam assustadas, né? Como é que o Freud pode ser considerado conservador se ele falava de sexualidade infantil? O que uma coisa tem a ver com a outra? Meu Deus do céu. Mas bora lá. O Freud era um conservador, por vezes muito moralista, inclusive, né? Tinha uma moralidade excessiva, exacerbada. Mas ele diz o seguinte: ele era conservador, exceto quando cometeu o adultério incestuoso com a cunhada. Tem esse murmurinho, né, de que o Freud ele comeu a cunhada dele, a Mina Bernays, a irmã da Marta, né. Isso vai ser melhor trabalhado, eu vou falar disso daqui a pouco no livro da Rudine Scope. Mas, primeiro, não se tem nenhum dado factual de que isso de fato existiu. Não tem nenhum registro, não tem nada. São só ilações, são só elucubrações, são só fantasias, tá? Inclusive dessa galera que não acredita na teoria psicanalítica, logo não vai acreditar na fantasia, né? Que é um conceito psicanalítico, diga-se de passagem. Não tem nada factual que corrobore esse murmurinho, tá? De fofoca de tia de esquina. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, ele diz que ele é um adultério incestuoso porque na cultura judaica a irmã da sua esposa, ela é quase que como se fosse a sua mãe, simbolicamente falando, né? Então é como se o Freud estivesse comendo a mãe dele quando ele come a cunhada, ele comete esse adultério, por isso que é um adultério incestuoso. Mas, enfim, as falácias em relação ao Freud não acabam por aí, né? Tem várias outras em relação a essa sexualidade, né? Que ele vai dizer aqui, inclusive, né, que o Freud, ele era um pervertido, essas coisas que sempre falam, mas eu não vou me voltar nisso agora porque eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Então, primeiro ponto, né, não tem nada factual que consiga apontar para a realidade desses fatos, tá, em relação ao Freud e a cunhada dele. Tudo que existe são ilações, elucubrações e fantasias extremamente exacerbadas, tá? Então isso é um fato, que não há dados que consigam corroborar isso, beleza? Ponto. Ele diz o seguinte: apesar disso, ou seja, apesar dele ser um conservador, quis afrouxar o senso de responsabilidade do homem para com as próprias ações, eximir-se da responsabilidade com a liberdade mais valorizada de todas. Se eu pudesse resumir a psicanálise, o que é, né, você fazer uma análise, o que é você se submeter a um processo analítico, eu poderia resumir que é você lidar de maneira radical com a sua própria responsabilidade daquilo que lhe acomete. Esse seria o melhor resumo do que é a psicanálise. É você lidar de maneira radical com aquilo do qual você se queixa de sofrimento. Tem um videozinho, inclusive, da Maria Rita Kel, que ela define isso de maneira primorosa, né? Que ela diz, né? Então a psicanálise não é eu sofro e você é culpado, mas como é que eu posso me implicar nesse processo do qual eu sofro e qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo, que é uma frase do Freud, né? Qual é a minha responsabilidade nisso que eu tô me queixando? Ou seja, há uma implicação. Então, quando ele traz essa irresponsabilidade, ou seja, essa retirada de responsabilidade de si no seu próprio processo, eu não sei de que psicanálise ele está falando. Eu realmente não sei. Porque essa psicanálise, ela não existe. Ela literalmente ela não existe. Nenhum psicanalista vai passar a mão na sua cabeça. Psicanalista, tá? Não charlatão que se intitula psicanalista porque ela vende. O nome psicanálise vende. Nenhum psicanalista vai dizer, nossa, pobre de você,
tadinho, tá sofrendo, o outro é tão malvadão com você, vem cá que eu vou te acolher, te colocar no colo e te ninar. Não tem essa possibilidade, porque isso é antipsicanalítico. Desde os primórdios. Freud alienava os homens de sua própria consciência, alegando que o que acontecia na mente consciente deles era um jogo de sombras e que a ação real residia nas profundezas do ainda não descoberto e sem poder ser, a não ser investindo horas falando de si na presença de um analista. Ai, bora lá. Às vezes cansa, sério mesmo. Eu tô ficando cansada de falar dessas coisas. Eu tô literalmente cansada. Mas bora lá, porque ainda vale a pena. Alguém vai assistir isso daqui e vai entender do que eu tô falando e aí vai valer a pena de alguma maneira. É o seguinte. Ao criar o inconsciente, né, o Freud alienava os sujeitos em relação à sua própria deliberação consciente, ou seja, quem você é de maneira consciente. Eu não sei como é que você poderia fazer essa relação, porque no final das contas a psicanálise, ela literalmente tenta te desalienar. Como? Te implicando no processo. Isso que eu acabei de falar pra vocês. Então ela literalmente diz, olha, a gente faz coisas que a gente não sabe do porquê que a gente faz, porque a gente é movido por determinadas questões, porque tem coisas que são muito profundas e que coordenam a nossa vida, mas tem uma maneira da gente se deparar com isso, tem uma maneira da gente entender isso para que a gente não seja mais tão alienado dessa forma. E assim, não é passar horas investindo, falando de si mesmo na presença de um analista. Eu acho que a psicanálise, ela amplia isso. Tanto que se vocês me perguntassem, né, sempre perguntam, todo mundo precisa fazer análise? Não. De verdade, não. Porque tem pessoas que já são tão analíticas que não necessariamente elas precisam passar por um processo analítico. Primeiro que faz psicanálise quem deseja, ninguém te obriga a fazer psicanálise. Né? Mais do que isso, faz psicanálise quem tem um sintoma tão arraigado. Somente um processo como esse poderia cavuscar para poder fazer com que tu tenhas ali algum tipo de entendimento do porquê que tu sempre estás no mesmo posicionamento. Ele acredita, o Darren Paul acredita que você consegue fazer isso, todos nós conseguimos fazer isso, lendo um livro de literatura universal, entrando em contato com uma obra de arte, vendo um filme. Esses objetos, eles podem ajudar? É claro que eles podem ajudar. Porra, imagina, é por isso que eu digo para os meus alunos, não leia livros técnicos de psicologia, leia Dostoiévski, leia Machado de Assis. Você certamente entrará em contato com a alma humana muito mais do que somente lendo livros técnicos de psicologia. Mas não é por isso que eu vou te considerar que um processo analítico ele pode ser muito valoroso, para que você pare de funcionar de uma maneira completamente patológica por vezes. O que ele faz é simplesmente pegar tudo isso e jogar na lata do lixo, porque nada serve. É tudo uma falácia. É só invenção, invencionice para fazer com que tu gastes dinheiro. Isso não é uma outra questão, né? A relação do dinheiro, porque isso não é um ponto comum na psicanálise. Não há teto de pagamento. Não há um único valor. O dinheiro ele é um sintoma na clínica. Isso é trabalhado também. Então, enfim. Utiliza partes de Rei Lear, ele utiliza muito, né? Rei Lear do Shakespeare aqui para fazer algumas divagações. Para falar, inclusive, do que eu coloquei, né, aqui de projeção, né? E ele vai dizer que a gente não precisa do Freud, que a gente tem a literatura. Freud disse, né, em 1933, ali na Conferência de Feminilidade, que certamente os poetas, os literários sabem muito mais da alma humana do que inúmeros psicanalistas, médicos, enfim, psicólogos. Por quê? Porque há uma explicação
do radical humano na literatura desses caras. Mas isso não invalida um processo analítico. Página 19. Cadê? Ele diz o seguinte: o Rei Lear, cujas palavras foram escritas quase 300 anos antes das revelações, que ele coloca aqui, né? Revelações entre aspas, de Freud, disse: por que chicoteias essa prostituta? Desnuda tuas próprias costas, pois ardes de desejo de cometer com ela o ato pelo qual a chicoteias. Ele fala da projeção aqui, né? O que Freud denominou de projeção. Mas entenda, o fato de você fazer uma analogia na literatura do que é aquilo que o Freud vai falar de projeção depois, isso não desabilita a técnica analítica. Porque senão seria simplesmente, olha só, você ler livros e você melhorar de vida. E não é isso que acontece. Significa dizer que há algo por trás que precisa ser manejado, que pode ser manejado por alguém que já se submeteu, inclusive, ao processo e que pode te ajudar nisso. É muito difícil, né, você entender isso. Ele diz que psicanálise não é reflexão. Bom, nesse sentido puro e simples da palavra, realmente, uma reflexão, toda uma reflexão, ela não é de fato, né? E é por isso que ela não é literatura. Deu pra entender agora? Ele diz que ela é uma superficial divinação agnóstica. Isso é uma outra questão, né? Eu vejo muitas pessoas que são extremamente religiosas, amigos meus inclusive, dizendo que eu jamais faria psicanálise porque o criador dela é um ateu. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Sério, o que isso tem a ver? O que tu acha que vai acontecer no consultório de jornalista? Ele vai chegar, ele vai querer fazer com que tu sejas um ateu também? Ele vai colocar em xeque de maneira literal a tua crença para fazer com que tu abandones a tua crença? Ele vai te exorcizar? O que tu achas? Mas o Freud, ele é ateu. Foda-se. Foda-se. Ele utiliza o ateísmo como uma técnica para ser impregnada e colocada em análise? Não, então cala a boca. Inicia-se com a hipótese de que todos os pensamentos nascem de maneira igual. Aí eu coloquei aqui que eu deveria ler o primeiro parágrafo da página 20. Deixa eu ver por quê. Mas psicanálise não é reflexão, e sim uma superficial divinação agnóstica. Inicia-se com a hipótese de que todos os pensamentos nascem de maneira igual. Não. Ela não faz isso. Para de falar merda. Sobretudo não dando referência. Cala a boca. Pelo menos na importância psicológica mais profunda, e que a tentativa consciente de discipliná-los, isso que a gente tenta fazer, disciplinar, de separar o falso do verdadeiro, o importante do trivial, o útil do inútil, inibe e impede o autoconhecimento. A única disciplina necessária para alcançar o conhecimento de si mesmo é o abandono da disciplina, associação livre, o que não é fácil de atingir por pessoas inteligentes, até então partiam do pressuposto de que o pensamento disciplinado é almejado e importante. O resultado foi e é demasiadamente previsível. A psicanálise, assim como a morte, torna-se um destino sem volta para o viajante. Parece que ele está falando de uma praga, de um demônio que precisa ser exorcizado, né? E como qualquer coisa que se consome por um longo tempo, a preocupação com pequenas mudanças na vida vira um hábito bastante irritante, que inibe o interesse e passa a fazer parte do mundo maior. Ele vai falar aqui agora em diante, né, que a psicanálise ela faz com que a nossa vida ela fique mais chata e ela fique mais desinteressante, porque tudo é uma questão, tudo é analisável, tudo... Cara, eu não sei qual é a tua referência pra falar disso, entendeu? Essa que é a questão. Eu não sei quais são os teus modelos pra falar disso, eu não sei o que tu tá chamando de psicanalista, porque assim, eu não funciono assim. Eu não fico analisando as pessoas ao meu redor, eu não fico implicando, dizendo, olha, isso é um ato falho, olha, veja isso, porque...
sabe, isso não é psicanálise. O Freud escreveu um texto que se chama Psicanálise Selvagem. Leia Darren Paul, por favor. Não leia Cruz, leia Freud, que talvez você pare de passar vergonha. Deixa eu voltar pra cá. Ele diz que quando fazemos psicanálise, né, sofremos de uma maldição hiperfocada, pois tudo tem um sentido e significado por trás. É um problema para o caráter do homem. A psicanálise deve ser superada, porque ela é uma praga, né? Enfim. Não sabemos de onde vêm nossos pensamentos, mas podemos pensar, direcionar, disciplinar nosso pensamento quando surge. E aí, enfim, aqui o Darren Paul vai dar um sinal, né, gritante e alarmante de um racionalismo, né, um racionalismo bem radical, inclusive, de que a gente consegue coordenar a nossa vida de uma maneira bem consciente, bem racional, e que, enfim, a gente não precisa ficar vislumbrando nada que fuja a isso. Todos os desejos são de natureza sexual, é uma das coisas que ele vai falar aqui em relação à psicanálise. Isso parece ser um problema pro Darren Paul, né? Assim como é um problema para muitos puritanos por aí, né? Que adoram, moralistas, né? Que adoram falar mal da psicanálise por conta disso. Primeira coisa, falar que os desejos têm raízes sexuais na psicanálise não é falar que é a mesma coisa de que todos nós somos pervertidos e que queremos transar toda hora, a todo momento, enfim. Há uma grande distinção, eu posso falar disso em outro momento porque talvez seja importante, mas eu realmente estou cansada agora de falar, vou até parar daqui a pouquinho a live, porque eu tenho ainda muitas outras coisas para falar para vocês. Mas a grande questão aqui eu vou fazer parte 2, parte 3, tá, gente? Porque tem muita coisa realmente pra gente falar sobre isso, para que a gente possa ir tocando ponto a ponto aqui, enfim, de maneira radical. A grande questão é que há uma grande divisão entre sexual e sexo. Isso é uma premissa basilar para qualquer teórico, para qualquer estudioso da psicanálise. Se você não souber fazer essa distinção entre sexual e sexo, sexualidade, né, e sexo, você vai tender a um entendimento raso e completamente equivocado do que é a psicanálise, que normalmente é apresentado com esse tipo de argumento aqui que o Darren Paul está trazendo, tá? Então isso é algo que eu posso inclusive falar em outro momento para vocês. Se os desejos não forem realizados, se manifestariam de alguma outra maneira patológica. Ele diz isso daqui, né? Que a psicanálise diz que se os desejos não forem realizados, eles se apresentarão de uma outra maneira patológica. A primeira coisa, o Freud ele era bem cônscio de que os desejos, no seu radical, ou seja, os desejos inconscientes, eles não deveriam ser plenamente realizados. Por quê? Porque senão a gente se mataria enquanto civilização. Desejos plenamente realizados são justamente aquilo que faz com que a gente não viva numa civilização. Isso é basilar, é a discussão que ele vai travar ali, de maneira peremptória, inclusive, no mal-estar na cultura. Do porquê que a felicidade plena ela é impossível. Inclusive do porquê a gente recalca esses desejos que nos coordenam, né, que são ali a base da nossa vida, tá? Então, novamente, não tem fundamento algum isso que tu estás falando. Olha só, eu vou parar por aqui, essa vai ser a primeira parte, tá? Porque, enfim, eu já tô cansada de falar. Tem muitas outras coisas pra ver, inclusive ainda no livro do Darren Paul, tá? Eu quero apresentar outras coisas pra vocês também, alguns outros livros, já falei desse daqui, vou voltar nele. Esse aqui que vai ser um livro que eu vou realmente falar ponto a ponto pra vocês desse livro aqui da Rudyard Lescaut, Freud, mas por que tanto ódio? Vou citar esse aqui, né, em defesa da psicanálise, também da Rudyard Lescaut, que antecede o Freud, mas por que tanto ódio, inclusive. Vou citar esse aqui, Freud e a cocaína, porque alguém perguntou, né, sobre Freud ser um drogado. Vou falar... Opa, que tá caindo tudo aqui. Vou falar sobre esse aqui, que antecede, inclusive, o livro do Cruz, né,
Freud, uma ilusão, que é... Eita, vou contar uma coisa aqui. Que é isso? Que é o Livro Negro da Psicanálise, que é uma compilação de artigos que a Catherine Meyer fez. Enfim, que é um mais absurdo do que o outro, que já foi inclusive refutado inúmeras vezes, inclusive pela Rudine Scola. Vou citá-lo para vocês também. E também esse daqui, né? De um autor que vem inclusive antes do Cruz, né? Que já é um grande detrator da psicanálise, que fala muito mal da psicanálise, que ganhou fama através da psicanálise, né? Falando mal da psicanálise. Que é do Michel Onfray, né? Que ele é um autor francês, um filósofo francês, que é o Crepúsculo de um Ídolo, né? Le Crépuscle d'un Idole, né? Então, vou falar desses livros pra vocês. E é isso, vai ter parte 2, tá? Vou parar por aqui agora, essa primeira parte, porque já, enfim, muitas coisas já foram trabalhadas aqui. Agora eu já tô exausta de falar, tá bom? Tchau, gente.